paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia, aquele tempo especial do nosso dia que nós reservamos para juntos lermos a palavra de Deus, para conhecermos, o projeto eterno de Deus para a nossa vida. Estamos fazendo uma leitura sequencial, estamos no livro de Números. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 20, adentrar o capítulo 21 do livro de Números. Nós, no episódio anterior, lemos um momento em que Moisés, com o povo de Israel, pede passagem ao rei de Edom nas terras deles, que era o caminho por onde eles precisavam passar, chama ele de parente, de meu irmão, porque eles têm a mesma ascendência, mas ele já insensível, mesmo falando que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tinha retirado o seu povo de Israel do Egito como um forte e como o Senhor os tinha guiado até aquele momento, mas ainda assim Edom não permitiu a passagem do povo de Israel e, como o pastor falou no final do episódio anterior, isso vai ter consequências lá na frente, na história, que nós vamos chegar até ela. Vamos prosseguir na leitura aqui, vamos chegar até ela. Então vamos juntos? Números, capítulo 20, no versículo 22. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão recolhido será a seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho e faze-os subir ao monte de Or. E despe a Arão os seus vestidos e veste-os a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os vestidos e os vestiu a Eleazar seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então, terminamos aqui a leitura do capítulo 20 com a morte de Arão, pastor? Já como uma consequência daquele momento em que o Senhor mandou que Moisés falasse a rocha e eles bateram na rocha. Justamente, por conta daquela contenda que existiu ali em Meribá, o Senhor disse que Arão também não ia entrar na terra, Mas assim, uma coisa, uma esperança que fica, na verdade, é que Arão, o Senhor disse que ele seria recolhido. Então, ele esteve diante do Senhor, teve uma falha ali, mas ele seria recolhido. Misericórdia do Senhor, É aquilo que nós sabemos, que a salvação é um milagre, É um milagre. A salvação é um milagre. Vamos ao capítulo 21. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou algum deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Ormá. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então
o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então, os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus. Porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaeb em Sufá e contra os ribeiros de Arnon e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então Israel cantou este cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu, poço, que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo e o legislador com seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote, e de Bamote ao vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga e à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo-me: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos aos teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaás e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu ao fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom. Porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas e os senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Camós, entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até de bom, e os assolamos até Nofá, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jaézer
e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu te tenho dado na tua mão a ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram, a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Então, encerramos aqui, né, pastor, a leitura do capítulo 21. Nós temos aí episódios separados, né? E depois a caminhada do povo lá no deserto, de um lugar para outro. Quais os comentários você vai fazer para nós? Num primeiro momento, a gente pode olhar assim, no capítulo 21, você vê, então, o povo de Israel clamando contra aqui um povo inicialmente cananeu. E o Senhor entregou esse povo nas mãos dos filhos de Israel. E o Senhor fez isso, a oração foi respondida, o pedido foi respondido para Israel, porque era plano do Senhor. E aquele plano ia se cumprir. Cada povo desse daqui, depois você vê aqui, logo depois dessa primeira vitória aqui no início do capítulo 21, você vê as serpentes. Por quê? Porque o povo volta a reclamar diante do Senhor, o povo volta a reclamar, porque agora nós saímos do Egito e volta aquela mesma coisa. Veja, o Egito estava dentro deles ainda. O Egito estava dentro deles e precisava sair. Então o que o Senhor faz? Não é um ídolo que é criado aqui agora, é uma serpente. Por quê? Porque o Senhor levantou uma praga, uma serpente, e ela mordia as pessoas, e as pessoas morriam. Então, Moisés vai de novo, clama ao Senhor, e o Senhor traz uma solução. Só que agora, o que o Senhor faz? O Senhor manda fazer uma serpente de metal e colocar numa haste, para as pessoas olharem para aquela serpente. Sabe por quê? Deus agora fala, vocês vão ter que se conscientizar do pecado de vocês. Vocês vão ter que olhar para o pecado de vocês, e quando vocês olharem para o pecado de vocês, reconhecerem o pecado de vocês, aí vocês não vão morrer. Então, é isso que o Senhor faz aqui agora. Então, isso tem um significado e um simbolismo lá na frente também, porque o próprio Senhor Jesus vai falar isso, né? Lá nos evangelhos. Bom, mas assim, agora começa uma sequência. O povo de Moabe, o povo, o Seom, uma sequência, né? Aqui de povos que precisam ser derrotados, Seom, Esbom, e aqui tem até uma passagem aqui que há eles se vangloriando, né? Nós derrubamos Seom, que derrubou os amorreus. Então, assim, e nós derrubamos eles, nós vencemos eles, porque eles já estavam dizendo assim, nós vencemos coisas grandes que o Senhor fez por nós. Está fazendo coisas grandes por nós. Aqui nessa sequência aqui. Mas cada rei desse daqui, cada povo que era derrubado aqui, era uma batalha. E quando nós lemos isso aqui mais detalhadamente, nós vamos ver que cada povo desse daqui é uma batalha diferente, de uma forma diferente, e que se pararmos para ler com muita atenção, nós vamos ver que nós enfrentamos as mesmas batalhas. E cada um povo desse aqui tem um significado nessa batalha. Não é o nosso assunto agora, mas tem uma batalha, é um jeito de vencer, é uma luta. Agora, sabe qual é o detalhe? Sim. Esses daqui foram vencidos. Edom não foi vencido, foi rodeado. Sim, é verdade. Sabe por que ele foi rodeado? Eu vou dizer para você por que foi rodeado. Porque Edom é Esaú. Esaú é aquele que tinha um coração na terra. E o povo ia ter que vencer isso também, mais para frente. Por isso que eu digo para você, cada um tem um significado. Sim. Tem, mas esse daqui é tirar o coração, os olhos das coisas da terra para colocar nas coisas da eternidade, é uma batalha diferente, que ela você precisa se fortalecer em outras batalhas para depois vencer essa, porque isso aflige hoje a humanidade todinha, e é por isso que no futuro Jesus vai dizer assim, no futuro bíblico, né? No futuro bíblico vai dizer assim, a palavra vai nos ensinar, né? Que para tirar os olhos das coisas da terra e juntar o tesouro no céu. Então tem tudo um significado do Velho Testamento
Depois, quando Jesus vem, ele faz remissão a essas coisas todas que estão escritas, e é por isso que ele vence as batalhas dele aqui, como o Cristo, né? E tem batalhas, né, irmãos, que nós não conseguimos vencer. Às vezes a gente fica rodeando, mas só com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nos fortalecendo, o sangue de Jesus nos purificando, é que nós conseguimos vencer algumas batalhas que estão no nosso coração, que é isso que o pastor falou, é o nosso olhar e às vezes o nosso coração voltado para as coisas desta terra, né? Mas amém? Vamos encerrar o nosso episódio por hoje, desejando aos irmãos a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.